Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, a partir do verso de número 16, é o trecho a ser exposto nesta noite, e diz o seguinte: Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão, Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então, o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo, entre si diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultaram. Até aqui, irmãos, oremos uma vez mais. Senhor, acabamos de ler a tua palavra. E neste momento nós te pedimos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que sofreu em nosso lugar, as coisas que acabamos de ler, que o Senhor nos fale por meio dela. Que ouçamos a tua voz nesta noite, Senhor, e sejamos por ti confrontados, edificados, educados, mas que não saiamos daqui nesta noite, Senhor, dizendo que não te ouvimos. Pelo contrário, que saiamos daqui nesta noite, Senhor, alimentados pela tua palavra, instruídos pelo Senhor, contando com a iluminação do teu Santo Espírito. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Meus amados irmãos, esse é o nosso segundo sermão neste capítulo 15 de Marcos, que, como os irmãos já viram na semana passada, trata especificamente dos momentos finais de Jesus em sua primeira vinda. Na semana passada, se os irmãos estão lembrados, nós olhamos para os versos de número 1 a 15 deste mesmo capítulo. E neles, vimos Marcos narrar a condenação de Jesus por Pilatos, o governador romano daquela região. Nós aprendemos basicamente, irmãos, na semana passada, 2 lições, ambas apresentadas como resposta a uma pergunta, ambas apresentadas como resposta a uma questão. O que Jesus fez para nos salvar? O que Jesus fez para nos salvar? E quais foram as respostas vistas na semana passada? Quais foram as lições ensinadas pela passagem da semana passada? A primeira delas, se os irmãos estão lembrados, foi a de que para nos salvar, Jesus se sujeitou em silêncio à vontade do Pai. A segunda, que para nos salvar, Jesus foi condenado em nosso lugar. Espero que os irmãos estejam lembrados disso.
Acontece, irmãos, que naquela ocasião, há exatos 7 dias, no domingo passado, eu disse aos irmãos que essas eram apenas 2 respostas que poderíamos oferecer à questão sobre o que Jesus fez para nos salvar. Ou seja, eu espero que tenha ficado claro que a sua obra, evidentemente, abrangeu muito mais do que as 2 lições que aprendemos na semana passada. É que aquelas eram as 2 respostas que a nossa passagem oferecia. Por isso nós nos limitamos a elas. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque aqui hoje nós somos apresentados a outras 2 respostas àquela mesma questão. Isto é, no texto de hoje nós vemos outras 2 lições ensinadas por Marcos, que a semelhança das 2 lições da semana passada continuam a nos ajudar a entender o que Jesus realmente enfrentou, o que Jesus realmente fez para nos salvar. Compreendem o que eu estou dizendo? Por isso, irmãos, nós hoje ainda continuamos a responder a mesma pergunta da semana passada. O que Jesus fez para nos salvar? O que de fato Ele enfrentou para nos salvar? E o que isso tem a nos ensinar nos dias de hoje? Então, são outras 2 as respostas apresentadas por Marcos aqui. A começar pela seguinte delas, primeira lição da noite. Para nos salvar, Jesus foi zombado e espancado. Para nos salvar, Jesus foi zombado e espancado. Essa é a verdade, irmãos, que nos ensinam os versos 16 a 21. Vamos ver como. Reparem que agora, depois de dizer que Pilatos condenou Jesus, satisfazendo assim a vontade dos líderes religiosos, Marcos passa a narrar o que aconteceu após o julgamento. E o que aconteceu? Vejam comigo os versos 16 e 17. Então, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram ali todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Depois do julgamento, irmãos, depois da condenação proferida por Pilatos, Marcos diz, Jesus é levado muito provavelmente ao que era o palácio de Herodes na época. Ali onde ficavam as autoridades romanas, em tempos de festa, como este aqui, dias de Páscoa. E naquele local, vejam, diz Marcos, irmãos, que todo um destacamento de soldados romanos passam a agir com toda violência, com todo insulto contra o nosso Senhor. É verdade, não há como saber a quantidade exata de soldados envolvidos. O termo destacamento aqui é usado livremente por Marcos, não é usado de modo técnico. Mas seja como for, o fato é que ali fazem coisas terríveis com o nosso mestre. Cruéis, sádicos. Aqueles soldados, irmãos, parecem achar uma grande piada que aquele mestre, aquele professor judeu humilde, sem dotes, alegue ser rei. Um rei naquela situação? Um rei totalmente exposto, sofrendo, condenado à morte? E é aí que zombam do nosso Senhor. Pegam um manto púrpura, roxo, diz Marcos, e jogam sobre as suas costas. A essa altura, irmãos, já todas rasgadas, sangrando em razão dos açoites. Manto púrpura, manto roxo, porque essa era a tintura mais cara e prestigiosa da antiguidade. Porque o roxo, o púrpura, era um símbolo de realeza. Então eles estão zombando do nosso Senhor. Já que ele diz ser o rei dos judeus, ele precisa ter um manto real, um manto à altura, daí o vestem de púrpura. Bem, todo rei também precisa de uma coroa. E é aí que os soldados preparam uma coroa. Mas não uma coroa de folhas de ouro, como usavam os reis daqueles dias, mas uma coroa de espinhos, irmãos. Uma coroa feita de galhos espinhosos, que foi pressionada contra o couro cabeludo do nosso Salvador. Pressionada a ponto de sangrar, e sangrar muito.
Porque a cabeça, irmãos, é uma das áreas mais vascularizadas do nosso corpo, com a maior quantidade de veias. Vejam, chacota, deboche, escárnio, isso a ponto de saudarem Jesus. Vejam comigo o verso 18, o que aqueles homens fizeram, o que os soldados fizeram. Os saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Zombaria, irmãos. Zombaria e violência. Zombaria e espancamento. Pois davam-lhe na cabeça com um caniço, diz Marcos no verso 19. Cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Vejam, pancadas na cabeça, irmãos. Pancadas que certamente cravaram os espinhos ainda mais em seu couro cabeludo, que causaram mais e mais sangramentos. O evangelista Mateus diz que esses soldados, antes de darem contra a cabeça de nosso Senhor, ainda forçaram Jesus a segurar aquele caniço, a segurar aquele bastão, como se ele estivesse segurando um cetro real. Você consegue imaginar, meu irmão, o nível de zombaria para com teu Senhor? Consegue imaginar apenas por um momento que seja a tamanha crueldade, o nível de chacota, de violência, de gozação? E isso até que, cansados de tudo aquilo, aqueles homens tiram o manto púrpura, puxam o tecido grudado nos coágulos de sangue, agarrado às feridas, o que certamente deve ter doído, irmãos. Dor inimaginável, excruciante, e vestem nele as suas próprias roupas, as roupas com as quais ele chegara ali, encaminhando-o para o lugar da sua morte. Vejam, Marcos está descrevendo uma cena de violência crua, brutal. E de fato, as agressões foram tão pesadas, irmãos. Os açoites, as pancadas, os ferimentos foram tão graves que o nosso Redentor sequer conseguiu chegar ao Gólgota carregando sozinho a pesada haste de madeira da sua cruz. Prestaram atenção ao que diz o verso 21? Naquele caminho, rumo ao local da sua execução, diz Marcos, obrigaram um outro homem chamado Simão Cirineu, aqui Cirene, uma parte do norte da África. Simão, um homem vindo de Cirene, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vejam, notem, o que é que Marcos está dizendo aqui? A informação, irmãos, é de que Jesus estava tão fragilizado, tão cansado, havia perdido tanto sangue, que ele não conseguiu carregar o madeiro por todo o caminho até o Gólgota. Daí obrigarem um homem que passava por ali, Simão de Cirene, a ajudá-lo com a tarefa. E vejam só que coisa curiosa, não é? Um homem, irmãos, que muito provavelmente estava em Jerusalém de passagem, provavelmente para celebrar a Páscoa. Estão lembrados? Judeus de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Um homem, portanto, que foi para lembrar ali do Êxodo. Um homem que foi para Jerusalém para participar do Cordeiro Pascal. E vejam só, que neste dia encontra o próprio Cordeiro de Deus, sofrendo e sendo levado à morte. Um homem cujos filhos eram conhecidos da igreja a quem Marcos escreve, certamente, porque se vocês prestaram atenção ao verso 21, Marcos os menciona. Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Um homem, irmãos, que é obrigado a carregar a cruz do nosso Senhor, porque o nosso Senhor, dado o flagelo, dado o sofrimento, não conseguiu carregá-la o caminho todo. Vejam, muita dor, irmãos, sofrimento, chacota, zombaria. E é assim que Marcos nos dá mais uma resposta à nossa pergunta inicial. O que Jesus fez para nos salvar? O que ele teve de enfrentar para nos salvar? Qual é a primeira lição que Marcos está nos contando aqui? Dos versos 16 a 21, para nos salvar, ele foi zombado e espancado. Zombado
e maltratado, zombado e castigado. Bem, e você pode se perguntar agora, mas e como isso se aplica à minha vida hoje, não é, pastor? Sabem, irmãos, de várias maneiras, e é isso que eu quero fazer neste momento, aplicar essa primeira lição à nossa vida hoje. Vejam que em primeiro lugar, irmãos, nós servimos um Cristo que sabe exatamente o que é padecer, sofrer. Estão lembrados das palavras do profeta Isaías? Quando o profeta Isaías falou acerca do servo sofredor, ele disse sobre alguém desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Irmãos, isso é visto claramente aqui. O nosso Senhor sofreu e sofreu muito, padeceu muito para nos salvar. E sabem, isso é especialmente significativo para nós, que neste mundo também estamos sujeitos ao sofrimento. É claro que ninguém de nós chegará perto de experimentar o sofrimento que Jesus experimentou. Ninguém de nós levará sobre si o peso completo da ira de Deus, que foi o que Ele fez em nosso lugar. Mas sim, irmãos, nós também estamos sujeitos a sofrimentos nesta vida, também estamos sujeitos a zombarias, a maus tratos, inclusive por nos identificarmos como seus seguidores. E é aqui, irmãos, que isso se torna especialmente significativo para nós. Em nosso sofrimento, nós não estamos sozinhos. Nós servimos aquele que sabe o que é sofrer e que exatamente por isso intercede por nós junto ao Pai quando nós sofremos. Você crê nisso, meu irmão? Crê nisso, minha irmã? Quando nós sofremos, Ele se identifica conosco. Quando nós somos zombados, Ele se identifica conosco. Quando somos maltratados, Ele se identifica conosco. Nós não enfrentamos as piores dores deste mundo sozinho ou sozinhos. Não, nós podemos contar com o auxílio de Jesus. Peça a sua ajuda, meu irmão, nos momentos difíceis. Peça a sua ajuda, não deixe de buscá-lo nos momentos difíceis, porque Ele sabe o que é sofrer. Sofreu como nós jamais imaginamos sofrer um dia. E é por isso que pode nos socorrer no momento de sofrimento. Mas sabem, também como aplicação, irmãos, eu quero lembrá-los que tudo o que aconteceu aqui, aconteceu para que nós, que nascemos em pecado, fôssemos libertos. Aconteceu para que nós fôssemos salvos da nossa condição de perdição. Afinal, essa é a nossa ênfase aqui, não é, irmãos? Para a nossa salvação é que Ele passou por esse tipo de situação. Então será mesmo, irmãos? Será mesmo que nós temos motivo para reclamar da vida como nós reclamamos? Será que nós temos mesmo motivos para murmurar como nós murmuramos? Para nos queixar quando enfrentamos momentos difíceis, momentos de dificuldade? Quando nós sabemos que o nosso Senhor sofreu muito mais do que nós ousamos imaginar, sofreu muito mais e enfrentou tudo confiando no Pai. Será mesmo, irmãos, que nós temos motivos para murmurar, para reclamar dos sofrimentos da vida, quando nós sabemos que já fomos salvos por Ele? Quando sabemos que já recebemos o maior presente que alguém poderia receber? E a pergunta que fica aqui para nós é: nós nos contentamos com essa salvação? A salvação é o bastante para nós, ela nos alegra ainda que em meio às dificuldades, é o bastante para que nós deixemos todas as outras coisas pequenas de lado, olhando, como lemos mais cedo em Hebreus, para o autor e consumador da nossa fé. Para nos salvar, irmãos, Jesus foi zombado e espancado. É a primeira lição que a gente aprende aqui. Ele sabe o que é sofrer e por isso se compadece de nós. Mas vamos à segunda das verdades da noite, a segunda das verdades ensinada pelo texto, que é a seguinte por fim:
Para nos salvar, Jesus sofreu a mais humilhante das condenações. Foi zombado, espancado e agora sofreu a mais humilhante das condenações. São os versos 22 a 32 que ensinarão isso. E é por isso que eu peço aos irmãos que nós voltemos os olhos para eles agora. Reparem, vejam que no verso 22, Marcos diz que Jesus foi levado para um lugar chamado Gólgota. Viram isso no verso 22? E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Não se sabe exatamente onde fica esse lugar, irmãos. O que se pode ter certeza é que ficava fora dos limites da cidade, fora dos limites de Jerusalém. Ninguém era executado dentro dos limites da cidade. E é ali, naquele local, como nós lemos no verso 23, que foi oferecido a Jesus vinho misturado com mirra. Qual é o significado disso? Ao que tudo indica aqui, irmãos, essa era uma prática comum para com os condenados. Essa mistura de vinho com mirra funcionava como uma espécie de anestesiante, uma espécie de remédio para amenizar a dor. Mas seja como for, o fato é que Jesus recusou beber daquele vinho com mirra. Vejam o que diz Marcos no final do verso 23. Ele, porém, não tomou. Ele escolheu, irmãos, experimentar os terríveis sofrimentos, escolheu enfrentar a sua dor, escolheu enfrentar a crucificação, e crucificação que é descrita por Marcos aqui de modo bastante comedido, convenhamos, porque Marcos diz apenas no início do verso 24, então o crucificaram. Mais à frente, no verso 25, ele dirá que a crucificação de Jesus aconteceu na terceira hora, na hora terceira. O que isso quer dizer? Por volta das 9 horas da manhã. A descrição de Marcos é de fato bastante econômica, é bastante breve, e é por isso que nós podemos, às vezes, não dar a devida atenção ao que está sendo dito aqui. Ocorre, irmãos, e atenção, que a crucificação era a punição mais cruel e horrorosa possível. Certamente era a mais humilhante das condenações. A mais humilhante das condenações do Império Romano. Só para que os irmãos tenham ideia, basta dizer, irmãos, que era um método de tortura e morte reservado aos piores malfeitores, aos piores transgressores das leis romanas. E eu digo método de tortura, porque a morte por crucificação, irmãos, normalmente acontecia de modo lento. Antes do seu suspiro final, as vítimas agonizavam por bastante tempo, pregadas à cruz. Vejam, Marcos diz aqui no verso 25 que era a hora terceira quando Jesus foi crucificado, 9 da manhã. E ele só morrerá às 3 da tarde. Sabe o que isso quer dizer? Que ele passou 6 horas sofrendo, pregado à cruz, antes de entregar o Espírito ao Pai. Então reparem a que tipo de condenação ele foi submetido, irmãos. Os soldados o submeteram à mais cruel das condenações. E para cumprir o Salmo 22, repartiram as suas vestes, diz Marcos, pregaram, afixaram sobre a cruz o motivo da sua condenação, a acusação, o rei dos judeus. E aí notem mais uma vez a zombaria a partir do verso de número 29. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça, mexendo com a cabeça, um gesto de desprezo na cultura do Antigo Oriente Próximo, dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, verso 31, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo, entre si diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E no final do verso 32, irmãos, diz Marcos que também os que com ele foram crucificados, mesmo os malfeitores que estavam sendo condenados,
ao lado de nosso Senhor, o insultava. Reparem, irmãos, insultos, humilhação, desprezo. Para parafrasear o que disse um pai da igreja, olha como é bonito isso. Aquele que suspendeu a terra foi suspenso. Aquele que afixou os céus foi afixado. Aquele que ligou todas as coisas foi ligado ao madeiro. O mestre foi ultrajado. Deus foi assassinado. Quanto sofrimento, irmãos. E tudo isso para glorificar o Pai, salvando a mim e a você. E sabem, é assim que nós aprendemos a segunda e última lição da noite. Para nos salvar, Jesus sofreu a mais humilhante das condenações. Enfrentou a morte, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, não qualquer morte, mas morte de cruz. Queridos, como é grande a nossa dívida para com Cristo. Reparem aqui no tamanho do seu sofrimento e humilhação para que nós hoje pudéssemos estar aqui na igreja, cantando, adorando, bendizendo o seu nome. Foi por meio dessa condenação, irmãos, que nós obtivemos salvação. Por meio dessa condenação e desses sofrimentos que nós obtivemos a paz. Então eu pergunto, fazendo as aplicações para nós, será que isso não é suficiente, irmão, para que nós vivamos para a sua glória? Será que não é o suficiente para que nós vivamos em paz uns com os outros, olhando para este amor? Entendam o que eu digo, irmãos, todos os problemas que nós enfrentamos no trabalho, em casa, na igreja, problemas de relacionamentos, mágoas e feridas, coisas do passado, tudo isso, irmãos, é nada. Nada diante da dor que Jesus enfrentou para nos salvar. A nossa dívida é tão grande para com Jesus, irmãos, que nós deveríamos fazer tudo de bom grado, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo como Ele nos amou. E a pergunta que fica para todos nós, a começar por mim, é o que nós temos feito? Seguindo os passos de nosso Senhor. É o que nós temos feito, irmãos. Vejam, Jesus enfrentou o sofrimento que nós jamais enfrentaremos na vida. Por nos amar. Será mesmo que nós não deveríamos retribuir esse amor, obedecendo o que Ele diz, o que Ele pede de nós em Sua palavra? Meu irmão, ame em nome e por amor a Jesus. Sirva em nome e por amor a Jesus. Obedeça em nome e por amor a Jesus. Perdoe em nome e por amor a Jesus. Olhe para Ele, para a cruz que Ele carregou. A nossa dívida para nós, irmãos, era gigantesca. Nós, vejam, jamais seríamos capazes de satisfazer a justiça de Deus por nós mesmos, mas Ele se entregou em nosso lugar. E a sua obra justifica que nós façamos tudo em honra e glória ao seu nome. Então que assim seja em nossa vida, irmãos. Que nós vivamos para a sua glória, em nome e por amor a Jesus. Para nos salvar, Ele enfrentou a mais humilhante das condenações. E é com a pergunta que eu encerrei o sermão do domingo passado, que eu encerro esta aqui, ou este aqui. Ele fez tudo isso por nós. E nós, o que temos feito por Ele?
Que o sofrimento e a cruz de Cristo, irmãos, estejam sempre em nossa mente, que nós nunca deixemos de bendizer o seu nome, olhando para esse amor gigantesco, que nós estejamos preparados a seguir o seu caminho, se assim aprouver ao Senhor. Em nome dele mesmo. Amém.